Renato, qualquer problema enquanto estou mostrando as imagens, você me avisa só, né? Ó, Bernadette. Aviso sim, pode Tá deixar, legal. pode deixar. Tem bastante gente entrando, só me dá um segundinho aqui para liberar o pessoal. Se Tá colocou para bacana, gravar, já. Ah, tá, já está gravando. Beleza. coloquei. Então eu vou começar, tá bom? Tá legal. Bom, então esse é o nosso segundo encontro do GRACOM, agora nós temos o nome oficial, né, que é o Grupo de Pesquisa sobre Gravura Contemporânea. Nós trabalhamos na linha de reflexões e também sobre o processo de criação. Hoje nós temos uma convidada especial aí do grupo, a Bernadette Panetti. Vou apresentar um pouco a Bernadette e já passo a palavra para ela para começar a sua fala. Então, a Bernadette é artista plástica, pesquisadora, professora associada da Unespar, do Campus 1 Embape, especialista em História da Arte pela Embape, em 97, mestre em Poéticas Visuais em 2003, doutora na linha de pesquisa História da Arte pela ECA USP 2008, pós-doutorado em 2013 com Bolsa CAPES no Departamento de Escultura da Universidade del País Vasco, colaboradora internacional no Grupo de Investigação Consolidado do Sistema Universitário del Gobierno Vasco. Entre 1993 e 1996, dirigiu o Museu de Gravura Cidade de Curitiba, onde atuou como orientadora nos cursos livres nos ateliês de gravura de 1989 a 1992. Implantou o conteúdo acadêmico nos cursos de especialização Lato Sensu em História da Arte do Século XX, em 1998, de História da Arte Moderna e Contemporânea, em 2004, do qual foi coordenadora até 2013, e de Museologia, 2005, do qual foi coordenadora até 2008 na Embape. Artista residente no Tamarind Institute, Albuquerque, Novo México, 1993, London Print Workshop, Londres, 1994, Portland, New West College of Art, 1997. Pesquisadora visitante na Universidade del País Vasco, 2001-2002, na Universidade Politécnica de Valência, a Universidade del País Vasco, com bolsa da Fundação Carolina, 2009-2010. Tem obras em acervos no Museu da Gravura, cidade de Curitiba, Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, Portland Museum, Oregon, Universidade Regional de Blumenau, Santa Catarina, acervo artístico da Associação Comercial do Paraná, coleção Guita José Mindlin, São Paulo, MAC Dragão do Mar, Fortaleza, Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, tem uma produção muito interessante em gravura, tanto em produções artísticas quanto pesquisas que envolvem a gravura, e hoje nós temos aí o prazer de ouvir a Bernadette contando sobre uma de suas pesquisas, né, que é Entre o Popular e a Erudição, Damier Posado. Bernadette, está contigo, fique à vontade. Então, agradeço primeiramente ao Renato pelo convite, obrigado pela presença de todos e vamos lá, né? O que interessa, as informações aqui. Na verdade, esse Entre o Popular e a Erudição, Damier e Posado, é um recorte da minha pesquisa atual, é a pesquisa que eu estou desenvolvendo para dentro do processo da Unespar, que nós, se recebemos TID, temos que estar produzindo mais do que o normal, digamos, do que apenas as aulas. Então, temos o compromisso de desenvolver uma pesquisa. Então, na verdade, a minha pesquisa, o título dela, que eu estou trabalhando há 2 anos e preciso entregá-la em abril do ano que vem, que é a data limite da finalização, o título é esse aqui: Problemáticas na História da Gravura entre o Popular e a Erudição diante da dor dos outros. Então, eu só queria contar um pouquinho como é que começou a minha pesquisa, porque como esse é um grupo de pesquisa, então como começa? Óbvio, com toda a formação que eu tenho, anos de experiência aí, o olhar, às vezes, é rápido, né, por causa dessa aquisição aí durante os anos,
de aprendizados e vivências e experiências na área da gravura, na área da história da arte ou na área da prática da gravura. Então, um dia eu estava relendo, na verdade, esse livro da Susan Sontag, Diante da Dor dos Outros. Nesse livro tem, a publicação em português tem uma gravura do Goya. E eu falei assim, não, por que tem o Goya aqui? Eu vou ler esse livro de volta, que eu não lembro. E aí eu comecei a ler já com outro olhar, o olhar de quem, assim, por que o Goya está aí na frente? Né, o que tem a ver essa gravura do Goya? Porque a Susan Sontag, ela é especialista na área da fotografia. E aí ela dá esse título para o livro, Diante da Dor dos Outros. Então, o que ela está falando? Ela está falando sobre as fotografias de guerra. Em um momento, ela cita essa documentação, representação que o Goya faz da guerra. E aí eu começo, não, eu quero tratar desse assunto, né? E aí isso foi antes da pandemia, porque se fosse a partir da pandemia eu não tinha feito essa pesquisa, juro que não, porque ela não é fácil, o assunto é bem pesado, né? Mas hoje o assunto vai ser divertido, não se preocupe. Eu peguei uma área mais divertida aí. Então, só para explicar um pouquinho, né? Então, tem esse livro, a Susan Sontag, ela vai falar sobre essa questão da frequência dessas imagens da guerra, essas imagens do horror da guerra, e quanto o ser humano se vê diante disso e ele quer ver as imagens, né? Então ela diz em um certo momento, a guerra era e ainda é a notícia mais irresistível e pitoresca. Aí eu coloquei aqui uma imagem que, óbvio, ela vai discutindo todo esse envolvimento aí dos fotógrafos documentando a guerra. Aí, em um certo momento, ela fala do Roger Fenton, né, que é um fotógrafo inglês, e ele foi contratado pelo Ministério da Guerra para documentar a Guerra da Crimeia. Mas ele foi proibido de fotografar imagens trágicas da guerra. Então ele foi contratado para o governo para fazer esse tipo de foto aqui. Os soldados lá, muito bem, posando, os soldados comendo, as barracas, os soldados, nada. Então, ele não podia mais. Fotógrafo é fotógrafo, tem sua veia artística. Aí ele vai fotografar essa imagem aqui. E vai chamar o Vale da Sombra da Morte. Eu, quando vi essa foto, eu falei assim, mas demorei aí. Aí eu fui entender que ele faz uma foto que está, né, na montanha, tem todas as marcas das rodas, dos tratores, quer dizer, daqueles carros, tanques de guerra, marcando esse caminho nesse vale que vai lá para o nada, para o infinito, para o vazio. Só que aqui está repleto de bomba, como é que é essa agora? De granada, não é granada. Bola de canhão, bala de canhão. Bala de canhão, obrigada, Natan. Então, é a estratégia do artista de como ele pode representar uma cena de guerra, que não seja essa cena fake aqui, que está aqui, né? Então, a partir né, daí, assim, ainda em um momento ela também fala a morte, a representação da morte sem os mortos, né? Que é exatamente isso aqui. Então, a partir desses pensamentos da Susan Sontag, eu vou estudar o Goya, vou estudar o Daumier, vou estudar o Callot, artistas que começaram, né, são os primeiros, dentro da, óbvio, aí eu direciono para a gravura, que vão trabalhar essas representações das guerras ou situações políticas
Aí, óbvio, problemas sociais, aí dentro dessa pesquisa tem 2 artistas que eu trabalho também, que é o Daumier e o Posada. A ideia, óbvio, é voltar para um estudo mais profundo da obra do Posada e de algumas situações aqui no Brasil, do Clube de Gravura de Porto Alegre, do TGP, que é o Taller de Gráfica Popular do México. Então, mas hoje vamos tratar desses 2 artistas, né? Então, aqui o Posada posando em frente ao seu ateliê de gravura. Aqui é o filho dele e uma pessoa não identificada. Uma representação mais atual do Posada, que eu trouxe por curiosidade, o próprio Daumier, e uma representação do Daumier por outra pessoa. Aí só para dar uma introdução na aula. Então, o Daumier conhecida, uma das litografias mais famosas do Daumier, essa aqui, ele, né, documentando a situação do Nadar, que fazia essas fotos inusitadas, que o Nadar realmente ele sobe num balão para fazer fotos de Paris. Então, aqui é mais uma curiosidade, né, entrando de leve aí nos assuntos, mas o Daumier, ele vai tratar de sátiras de uma sociedade em pleno século XX, em pleno século XIX. Né, é um cartunista político mordaz, ele vai retratar, fazer caricaturas dos personagens políticos da sua época com uma intenção política, social muito mordaz, realmente. Então, desenvolve uma sátira social em suas litografias, então é importante aqui, eu só estou trazendo a obra litográfica do Honoré Daumier, mas, óbvio, ele trabalha também com pintura e escultura, aliás, nós vamos ver alguma coisa das terracotas do Daumier. O Posada é mais conhecida, a imagem mais conhecida é a Calaveira Catrina. E essas gravuras divertidas, que ele faz os esqueletos andando de bicicleta, dançando, bebendo, se divertindo. Só que o Posada não começa assim. Isso na verdade, são os últimos anos da vida dele. Praticamente essa imagética aí é mais desenvolvida no início do século XIX. E ele morre logo em seguida, quer dizer, logo em seguida, são 13 anos, vive no século XIX, né? Então, ele é muito cômico, é divertido, mas ele vai apresentar todos os costumes mexicanos, cenas históricas com esse olhar brincalhão aí, mas nós vamos ver aqui mais adiante na aula, nessa palestra, um pouquinho da história dessa Calaveira Catrina. Então, aqui só para introduzir. Então, aqui hoje, né, entre o popular e a erudição, por que eu pego esse título aqui, Posada e Daumier? Então, são 2 artistas que, na verdade, eles tiveram uma educação, uma formação erudita, eles tinham conhecimento da história da arte, tinham envolvimento com artistas, espaços que relacionados à arte. Não era assim, não é porque o Posada era um artista popular que ele não tinha conhecimento da história da arte. Então, aqui eu trago 2 exemplos, quando ele representa a Dona Caralampia Mondongo, ele se inspira na Condessa de Tirol, que é um arquétipo da fealdade feminina da Idade Média. Então, o próprio Leonardo da Vinci vai fazer desenhos inspirados nessa representação, nesse arquétipo. Como chama, da Alice do País das Maravilhas, o Lewis Carroll. Não? Lewis Carroll, obrigada. Então, ele também vai se inspirar nesse arquétipo. Aqui uma representação do Daumier, que ele se autorrepresenta, só que não é essa cara aqui do Daumier,
mas ele se autorrepresenta, digamos, como litógrafo, né? Ele está aqui com uma pedra, desenhando na pedra. Nessa época, aí, as pedras eram colocadas numa mesa inclinada para se desenhar. Hoje em dia a gente põe numa mesa plana, mas era exatamente assim. No Museu da Gravura tem uma mesa que é para fazer desenhos com essa inclinação aí lá no ateliê do Museu da Gravura. Aí o Daumier, ele se representa aqui, ele coloca o cavalete de pintura, ele coloca a palheta de pintura, ele coloca uns gessos, fazendo a relação com a escultura. Então, toda essa formação que realmente, entre um e outro, eles têm um lado mais popular e um lado mais erudito. O que une esses dois artistas é a produção, aqui nessa conexão que eu faço, é porque tanto o Posada quanto o Daumier, eles vão trabalhar para jornais no século XIX e o Posada, óbvio, no início do século XX. Eles fazem uma produção imensa em litografia para os jornais da época. Então, aqui como é a Guadalupe, a Dona Caralampia Mondongo. Na verdade, ela é uma representação que sai nesse almanaque del Padre Cobos, de 1891, é um dos jornais para os quais o Posada vai trabalhar, né? Essa coisa do né é horrível, porque depois na gravação a gente vai ouvir, ele sai como 20 vezes. Não sei se travou para vocês também. Ai. Voltou. Tudo bem aí, Renato? Tudo bem, ok. Tá. Então, essa relação aí, são duas situações aqui, né? São duas imagens as imagens mais famosas, tanto de um quanto do outro, publicadas em jornais. A Calaveira Catrina e a Gargantua, que nós vamos falar mais à frente, do Daumier. Infelizmente, eu não consegui achar o jornal onde... Eu só tenho a litografia, eu não consegui achar o jornal onde isso foi publicado. Então, aqui só também falando um pouquinho do Daumier, o Daumier ele vai trabalhar especialmente, né, com mais frequência para esses dois jornais, La Caricature e Le Charivari. Né, são dois periódicos, dois jornais dirigidos por Charles Philippon, durante a Idade de Ouro da caricatura francesa. Então, era normal, no século XIX é muito presente isso, tanto na obra do Posada, quanto no México e também na França, né, esse trabalho com a caricatura. Esse jornal, Le Charivari, ele vai trabalhar especialmente em cima da sátira política, caricatura social e sempre trabalhando a partir das celebridades, fazendo brincadeiras, críticas da sociedade, né, das celebridades. Então, aqui eu trouxe só para... Como acho assim, importante um pouco citar o Daumier e o Baudelaire, eles tinham uma certa amizade, o Baudelaire escreveu aí várias, não são textos, mas ele escreve sobre o Daumier em várias situações. Então, como eu tenho esse aqui, que é sobre o cômico e a caricatura aqui sobre do próprio Baudelaire, né? Então, ele fala o seguinte, sobre o Daumier: folheie a sua obra e verá desfilar perante os seus olhos, na sua fantástica e avassaladora realidade, tudo o que contém uma grande cidade de monstruosidades vivas. Daumier sabe tudo o que abarca de tesouros temíveis, grotescos, sinistros e bufões. O cadáver vivo e faminto, o cadáver gordo e saciado, as misérias ridículas do lar, todas as bobagens, todo o orgulho, todo o entusiasmo, todo o desespero da burguesia, nada falta.
Ninguém como ele conheceu e amou, à maneira dos artistas, o burguês, aquele último vestígio da Idade Média, aquela ruína gótica que leva uma vida tão dura, aquele tipo tão banal e excêntrico ao mesmo tempo. Então, também aqui a crítica que ele está fazendo aqui, né, o pobre do governo americano, velhinho, e aqui é o cachorrinho, né, com as patinhas lá, assim, arrecadando dinheiro, né, então aí tem muito mais simbologias, que aqui dá para dar uma aula, né, só sobre 2 ou 3 gravuras, não é o caso hoje, né? É para despertar o interesse por esses artistas, na verdade. Então, o Daumier foi um mestre no uso das gravuras como arma política. Na verdade, eu faço uma associação com o Goya, porque o Goya, ele revela crimes sociopolíticos e barbáries de guerras injustas, mas é Daumier quem institui a arte sobre uma instância política. Então, é diferente, óbvio, são séculos diferentes aí, situações diferentes, mas é sempre bom ter aí uma relação com a história anterior. Então, o Daumier ele vai trabalhar em várias séries. Essa aqui é os Les Représentants Représentés, os representantes representados, os representantes do governo. Então, ele são personagens atuantes na política que ele vai fazer essa sátira e vai construir essa caricatura, né, mordaz em relação às críticas daquele momento, né? Então, é uma litografia que fez parte de um jornal, tá? Aqui todas, praticamente quase 100% do que nós vamos ver hoje são imagens que fizeram parte de jornais. Então, o Daumier vai representar o Victor Hugo, o Victor Hugo num pedestal de livros. Óbvio, isso é leitura de quem trabalha com escultura, porque o pedestal faz parte do quê? Faz parte da escultura. O pedestal é utilizado para elevar o objeto escultórico acima do olhar do sujeito, observador. E aqui ele coloca o Victor Hugo nessa posição. Né, além de um literato, ele era um político naquele momento. E ele vai fazer sátiras também ao Victor Hugo. Né, o Daumier enxergava na política a forma moderna da moral. O primeiro a se valer de um meio de comunicação, a imprensa, para com a arte influir sobre o comportamento social. Porque, por exemplo, o Goya, o Calot, eles vão representar cenas de guerra, mas essas imagens, elas não são publicadas em jornais. Então, as imagens que nós vamos ver, tanto do Daumier como do Posada, são imagens que apareceram na mídia, que estavam na imprensa, né? Aí, essa imagem aqui, que está lá no flyer, né? Que eu escolhi a imagem que eu mais eu adoro essa litografia do Daumier, porque ele aqui é o Victor Hugo, só que ele coloca um rosário de flores em cima, então não é a coroa de louros, né? É um rosário de flores. Então, óbvio, ele tá fazendo uma crítica aí, né? E aqui nessa legenda que eu traduzi, aqui está Victor Hugo em um discurso de 3 pontos. Mostra a inutilidade da glória militar e prova pelo exemplo que a coroa de louros pode ser substituída com vantagem pelo rosário. Isso lhe dá a vantagem de criar um novo efeito na testa. Aliás, o texto também é irônico, né? Tem a ironia aí em relação à situação política. Mais uma vez, ele vai representar lá o Victor Hugo. Eu, infelizmente, não consegui descobrir quem que é esse sujeito aqui, porque ele aparece aqui de volta.
porque essa é uma série, né, Lembranças do Congresso da Paz, publicadas no Le Charivari. São 6 gravuras, e as que eu consegui, a imagem, que é essa daqui, essas duas, e mais essa daqui, são 4, elas... Nossa, fugiu aqui que eu ia falar. Exatamente, e nessas duas aparece essa pessoa, só que eu não consegui descobrir. Se alguém souber aí algum dia, por favor. Então, a Memórias do Congresso da Paz, né? As 6 gravuras que compõem a série aparecem nas edições do jornal Le Charivari, em setembro de 1849. A legenda aqui vai falar sobre essa consequência de um certo sucesso no Congresso da Paz, e que os militares, né, aqui a representada, não tinham mais serviços. Ou aqui, ó, são 2 militares que eles já não têm, estão acabando com o exército, então os militares vão engraxar sapato, vão servir de carregador, né? Então são essas críticas aí que o Daumier vai trabalhar. Agora, a caricatura mais forte, mais problemática para o próprio Daumier foram as críticas que ele fez ao rei, ao Luiz Felipe. Né? Ele vai... o Luiz Felipe, né, ele era famoso porque ele realmente tinha essa cabeça em forma de pera. E ele tinha um corpo em forma de pera. Então, aí, nossa, um presente para o Daumier, com o olhar que ele tinha. Aí ele vai representar passado, presente e futuro, né? 3 carrancas aqui, né? Numa carranca só, em forma de pera. Agora, em francês, pera, poire, quer dizer pera, a fruta, e também quer dizer imbecil. O Natan aqui pode confirmar aqui para mim, porque ele é... Oui, madame. Porque quer dizer, tudo caiu assim como um grande presente para quem trabalha com caricatura, e tem todo esse humor sábio, né? Não é um humor boboca, é um humor é um humor inteligente. Aí ele vai fazer uma série, né, dessas... Tá aqui a pera, né, que é o rei Luiz Felipe, e aí ele vai fazer aqui uma representação dos 14 ministros que trabalham com o Luiz Felipe, com a pera. Aí, espere só um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Essa imagem aqui, ela, na verdade, ela foi inventada pelo Charles Philippon. O Charles Philippon era o diretor do Le Charivari. Então, Natan, fale aí que você está quase falando. Tá. Então, eles tinham aí eles trabalhavam meio junto, eles trabalhavam juntos. E o Charles Philippon, ele foi preso inúmeras vezes. E o Daumier também foi preso. Então, já vamos voltar a essa questão. Então, eu volto de novo para essa questão. Essa questão essa outra questão aqui, que ele vai representar os ministros aqui, ele vai fazer esse trabalho de representar essas figuras políticas em terracota. São umas pecinhas pequenas, assim, maravilhosas. Eu já tive a felicidade de ver os originais dessa obra do Daumier. São em terracota, né? Tá aí o que vocês estão vendo, e a criatividade que ele, né, o olhar de artista, né, para fazer toda essa brincadeira. Aí eu trago essa terracota aqui. Isso é uma imagem que eu peguei
que eu tive que colar e cortar, porque eles não deixavam tirar essa imagem, então eu... E como é uma aula acadêmica, eu posso usar isso sem problemas, né? É muito curioso, porque aqui aparece exatamente essa dimensão, né, essa escala, por exemplo, para uma aula de escultura, essa escala aqui é desse tamanho, essa terracota é desse tamanho aí, né? Ela é menorzinha que a nossa cabeça. E, na verdade, o Daumier, ele faz essa série aqui desses políticos, em terracota, que todas essas peças estavam no escritório do jornal Le Charivari, por causa era para outros ilustradores que trabalhavam no jornal terem essas caricaturas como modelo também. Aí, voltando lá para a questão da pera, aí, óbvio, né, eu vou primeiro falar, peraí, eu penso de um jeito e quando eu estou organizando, depois, quando estou falando, penso de outro. Primeiro, vamos aqui falar dessa gravura aqui. Essa litografia, por causa dessa litografia aqui, o Daumier ficou preso 6 meses e pagou uma multa X, que eu não lembro o valor. Então, óbvio, esse aqui é o rei Luís Felipe, né, a cabeça de pera, o corpo de pera sentado em seu trono de sentido duplo aqui, né, e todo o povo, né, os trabalhadores, dando sangue e ele devorando tudo, né? Tudo que o trabalhador pode dar, então ele está aqui devorando, sentado lá, né? E ó, manda ver. E aqui ele está excretando documentos de honores aos seus comparsas. Então, essa pedra, né, na qual o Daumier desenhou, o Charles Philippon deixou essa pedra exposta na vitrine dessa galeria. Esse jornal era numa daquelas galerias que ainda hoje existem, estão sendo muitas restauradas em Paris, que eram as passagens, né, as grandes passagens das quais o Benjamin fala, o Walter Benjamin, e ele tinha uma se não me engano, Verlot Dada, não é algum nome assim, agora não me lembro direito, agora confundiu aqui, mas numa dessas passagens ele tinha esse jornal, e essas lojas eram com umas vitrines enormes, e eles deixaram, porque eles já sabiam que esse jornal ia ser recolhido, que ia dar problema, que o Luís Felipe não ia deixar isso de graça, né? Mas eles deixam essa pedra exposta e depois eles escondem porque eles tinham medo que né, os comparsas do Luís Felipe quebrassem essa pedra. Aí, voltando aqui, então, como eles recebiam muitas prisões e muitas multas, porque não era só a prisão, era a prisão e uma multa. Aí o Charles Philippon, ele começa a produzir umas folhas assim soltas para vender para os leitores, para arrecadar dinheiro para poder ajudar a pagar as multas. Então, isso aqui, tudo que está escrito aqui, que eu traduzi. Eu não vou ler todas, isso aqui é porque é mais para a optativa lá. Mas então, aqui, né, vendido para pagar a multa de 6 mil francos do jornal. E aí ele vai falando da pera, né, porque criticando, porque esse sujeito aqui também tem uma cara de pera, mas esse aqui também tem uma cara de pera. E esse aqui também, mas é uma pera. Então, quer dizer que todo mundo tem cara de pera. Várias pessoas podem ter cara de pera. Quer dizer, eles estão, né, tirando sarro aí do Philippon aí, né? Então, não vou me estender aí, porque
Aí vou passar para o Posada, né? Porque também ele também tem que. A gente também. Daqui a pouco está na hora de acabar a minha fala aqui. Ri aí, Renato. Então, o Guadalupe Posada, a sua maneira, também vai ser mordaz, né, com as suas ilustrações. Na verdade, esse material aqui, essa imagem, é a primeira imagem no primeiro jornal que o Posada trabalha, que é El Ricote. Né, ele foi um ilustrador satírico, trabalhou no jornalismo de combate. Então, por volta de 1871, Posada inicia seu ofício como jornalista gráfico, inserido num consenso liberal, ele fazia parte do Partido Liberal. Aliás, é importante entender aí um pouco do México, o Partido Liberal, o Porfírio Dias, o grande ditador que ficou no governo 30 anos, e alguns anos antes como político ou substituto de outro presidente, ele também fazia parte desse Partido Liberal, no início. Então, Porfírio Dias, no início, ele era a favor do povo, antes dele entrar no governo. Então, o Posada, ele é um admirador do Porfírio Dias. E isso vai confundir a cabeça do Posada durante a carreira dele inteira, da carreira profissional dele como jornalista gráfico, né? Então, eu quero falar isso para lá na frente explicar um pouquinho mais sobre isso, né? Então, aqui ele faz uma crítica bem mordaz. Deixa eu aumentar essa imagem aqui um pouco. Ele vai representar este sujeito aqui, é o presidente do hospital, um hospital público, e aqui são os remédios, né, que ele está saindo, né, ele está levando os remédios para vacinar o povo. E aqui uma baita seringa carregada por um burro. E aqui atrás, aqui a primeira caveira, né? Não sei se dá para ver aí. Essa aqui é a primeira caveira que o Posada vai trabalhar. É a primeira imagem que aparece no jornal, que se conhece até hoje, que o Posada vai fazer a representação da morte, que é uma caveira, e esqueci o nome desse negócio aqui, que representa a morte, né? E aí, aqui... Oi? Uma foice? É uma foice, mas tem um outro nome que representa a morte também aí. E aqui tem o ano de 1861, que é o ano no qual essa pandemia começou. A gente podia usar essa imagem hoje, né? Botar aí não vou falar porque está sendo gravado, mas já todo mundo entendeu quem é a pessoa. Aí nós vimos, né, lá no começo que o Posada ele trabalha com essas caveiras mais divertidas, mas ele começa com essa imagem, mas aí ele vai passar de repente para fazer isso aqui, ó. Essa imagem aqui, ó, é de 1871. Daí, essa imagem aqui é de 1882. Ele vai trabalhar uma cena bem realista no jornal. Aí, de repente, em 1889, ele começa a trabalhar cenas costumbristas, ou seja, ele vai retratar os costumes de época, as diferenças, a foice da morte, é a gadanha. Muito obrigada. Tá, então, ele vai retratar essas cenas, essa diferença entre os costumes da burguesia, né, as vestimentas também, e o costume do povo, o costume popular, né, tanto as vestimentas, aqui é a representação né, tá vendo aqui ó, o Baco ali, né, eu adoro essa gravura aqui.
como é que ele representa o Baco, só que aqui não é vinho, é a bebida, né, acho que droga, eu não escrevi, agora esqueci, mas entre as bebidas populares mexicanas, né? E aqui caindo, as pessoas caídas na rua de tanto beber. Aqui é o chapéu típico, né, do mexicano, com a roupa típica aqui bem do folclore, né, mexicano. E aqui também as danças populares em praça, isso acontece até hoje no México. Vai para o interior do México, tem muita festa, baile em praça pública, né, antes da pandemia. E aqui a questão, né, de todo o traje da burguesia. Então, aqui eu escrevi isso também para eu não esquecer, né? Então, Guadalupe Posada adapta-se às condições adversas da vida. Em um momento, trabalha em jornais, revistas é a tradução errada, em jornais que têm como leitores a burguesia. Em outros momentos, constrói um periodismo proletário militante denunciando os abusos da burguesia. Então, ele, em vários livros ou pesquisas, sempre vai aparecer, né, em pesquisas sérias, esse comentário aí, nessa contradição presente no trabalho do Posada. Aí, de repente, ele vai fazer uma crítica. Aqui ele só está os costumes, né, bem comportadinho. Aí, de repente, já aqui num jornal de 1890, La Pátria Ilustrada, que ele vai falar aqui sobre, quer ver, eu vou aumentar aqui cena por cena. Então, as reses para a matança, né, são super magras, raquíticas, né, o povo passando fome. A limpeza da rua pública, as pessoas que limpam jogam a poeira, a sujeira nos burgueses ou não, né, que estão passando na rua. Também aqui as pessoas que estão trabalhando, regando plantas, alguma coisa, jogam a água em quem está passando na rua, né? Como é que é? Os guardas municipais caindo na rua de bêbados. Os transportes públicos com os cavalos aqui, né, absolutamente raquíticos, né? Os postes de luz caindo em cima das pessoas. Então, ele vai fazer esse tipo de crítica também aí, não é, né, vai sempre variar. Aqui é uma outra situação que ele está falando, né, dos jornalistas, né, um jornalista da agressão contra os jornalistas. Então, um jornalista que leva uma cacetada na cabeça, ou um redator de jornal que é católico é chamado a um duelo devido aos seus escritos impertinentes. E numa terceira cena aqui, que são, né, na verdade, duas, essa agressão ao jornalista e o jornalista sendo preso, né, aqui sendo levado à prisão. Então, isso em várias cenas que o Posada representa, vai aparecer muito os jornalistas sendo levados para a prisão. E geralmente aparece, vai aparecer mais lá na frente, que essa prisão famosa dessa época se chama Belém, né? Agora eu vou contar a historinha, a gente tem que dar uns pulos aqui, né? Porque é pouco tempo. A historinha de como que o Posada vai chegar na Calaveira Catrina. Então, ele trabalhou muitos anos, né, no La Pátria Ilustrada, e essa aqui é a primeira imagem que aparece na La Pátria Ilustrada, onde o Posada vai trabalhar a caveira, com uma coroa de flores aqui, uma vela, né, toda a representação da morte.
Aí, isto aqui é novembro de 1888. Em novembro de 1889, ele já vai fazer essa situação aqui, né? Essa caveira já vai aparecer aqui com as flores, cacheadinho, um babado no pescoço, não sei o quê, que a partir dessa vai acontecer essa, mas essa aqui é só 1913. Tá? Então, aí já vão sendo feitas aí é devagar que ele vai entrar. E não é o Posada não é o primeiro a trabalhar nos jornais com os esqueletos, com essa representação aí. Nós já vamos ver, então, essa aqui, ó, 1888, 89, 1913. Já vou voltar nessa lacatrina aqui. Aí, quando vocês vão estudar sobre o Diego Rivera, sobre gravura mexicana, os artistas, eles vão colocar o Posada como grande pai da arte no México. O Diego Rivera vai representar nesse painel, eu não coloquei as dimensões aqui, mas é um painel gigante, é um mural, na verdade, gigantesco, que o Diego Rivera vai trabalhar, né, a partir de pinturas, né. Aqui eu coloquei, tá vendo essa representação aqui no centro desse mural. O Diego Rivera vai representar o Posada, a Calaveira Catrina, a Frida Kahlo aqui e ele mesmo aqui como criança. Então vamos falar aqui que fica mais fácil, né, para entender aqui. O Diego Rivera ele se autorretrata várias vezes como criança. Então ele se coloca aqui como o filho do Posada, o filho dessa representação da lacatrina que o Posada vai fazer em 1913. Então, essa lacatrina, eu vou resumir, mas ela tem muito mais conteúdo de simbologias e significados. Esse chapéu aqui que ele coloca nesse esqueleto era um chapéu que a burguesia europeia que foi morar no México, então, quer dizer, a classe nobre mexicana, as mulheres utilizavam esse chapéu aqui, com essas penas, flores e tudo. E as mulheres do povo, as mulheres trabalhadoras ou mulheres do povo, da casa, elas começaram também, queriam usar esse chapéu. Aí o que o Posada está representando aqui? Ele está representando a morte da cultura mexicana. Porque as mulheres trocarem o chapéu popular que as mulheres utilizavam no México por um chapéu que vem made in Europa. Então, ele faz essa crítica aí. Então, óbvio, tem mais coisas aí, mas basicamente essa aí ele faz essa representação divertida, mas ele está falando justamente da perda da cultura popular, da cultura de um país e a invasão, né, da colonização na cultura mexicana. Então tá aqui, ó, lembra que eu falei de Belém? Essa aqui tinha que estar lá para cima, embaixo. Então essa é muito divertida, esse aqui é o jornal o Gil Blas, vou falar em português aqui. O Gil Blas, na verdade, é um periódico que são jornais de uma folha única, e eles eram vendidos chamados de a centavo. O México tinha muitos, centenares desses jornais nesse momento, e eles eram vendidos a 1 centavo, por isso chamava-se a centavo. Então, o Posada, ele trabalhou muito nesses jornais, ele fez
ilustrações aí para os pesquisadores do Posada. Eles dizem que ele ainda tem muita coisa para ser estudada aí, ser encontrada, porque por exemplo, é diferente do Daumier. O Daumier vivia em Paris, França, diferente, óbvio, ele tinha, além dele ser anterior ao Posada, naquele momento, e cada vez mais, a Europa tem documentação de tudo. E o Daumier, como ele tinha essa questão que ele trabalhava como artista, ele trabalhou com pintura, trabalhou com escultura, ele tem obra litográfica em papéis, né, de qualidade. Até atualmente, algumas dessas pedras foram, né, já atualmente não, há alguns bons anos atrás, essas pedras foram restauradas, foram feitas impressões novas. Do Posada isso não acontece. Então, algum momento vai acontecer, porque alguma coisa está salva, mas muita coisa foi perdida. Aí aqui a imagem, né, que só para trazê-la também, né, essa qualidade aqui, até nas aulas eu uso essa imagem, por causa da qualidade gráfica e do uso do instrumento que se chama buril raiado, como o Posada explorava esse buril raiado, e que, na verdade, ele aprendeu com Manilha. O Manuel Manilha, deixa eu ver se tem aqui, ele aprende com o Manuel Manilha, que é anterior a ele, que também trabalhou com essas ilustrações em jornais, e o Manilha, só que o Manilha ele era mais radical em relação à política. O Manilha, quando ele falava mal do Porfírio Dias, ele falava mal mesmo, sem medo de nada. Ele está representando o presidente ditador como um Dom Juan, com roupa de Dom Juan aqui, e essa é a cabeça, por coincidência aí, em relação ao Daumier e ao Luiz Felipe, o Porfírio Dias também tinha uma cabeça muito característica, então fácil de ser feita essas sátiras, né? E aqui ele está representando, né, o Dom Juan chega aqui e, né, perante esse jardim do cemitério, né, com todas as lápides do que ele acabou no país. Ele acaba com a Constituição de 1857, ele acaba com a liberdade de imprensa. Então, aqui cada uma dessas lápides tem uma representação. Essas 3 lápides que estão aqui no chão são os 3 jornais aos quais ele perseguia de uma maneira muito mordaz. Então, aqui só eu aumentei essa imagem, mas essa imagem aqui está nesse La Caseira. La Caseira era um jornal que o próprio Manilha era o diretor dele. E ele chama La Caseira, quer dizer a caseira, dona de casa. E essa senhorinha aqui é a representação desse jornal, que o título La Caseira. Então, só que é um jornal independente, jogo sério e ilustrado, né? Então, sério, mas brincalhão, mas ele está falando a verdade. Estamos acabando, tá? Então, só para falar, assim, esse material não era só o Posada, o Manilha que trabalhava, existiam inúmeros. Então, eu adoro essa imagem aqui. Esse aqui é o Porfírio Dias olhando para a Constituição. Está aqui, ó, a Constituição está escrito aqui, né? Nesse pequeno dizer aí. E está dentro, pendurada, enforcada dentro de uma vitrine. E a vitrine tem vários significados, né? E está aí, fechadinha. Não vou entrar nisso, porque também é outra pesquisa que eu tenho sobre a vitrine, então, senão vou me estender. Aqui outra imagem aí do
posada, né, para o Gil Blas cômico, né, ele representando essas duas figuras que estavam aqui como que cheirando para a vice-presidência, eram dois políticos reais da época, caricaturados, que estavam querendo a vice-presidência junto ao Porfírio Dias. Última imagem, aqui, o Operário Moderno Redentor, né, do Posada, em Lagoacamaia, outro jornal que o Posada trabalhou. E eu gosto de colocar essa imagem aqui, porque daí ele tá fazendo aqui, ó, deixa eu aumentar aqui. Aqui a burguesia, né, tirando todo o ouro do coração, da alma do trabalhador, da classe trabalhadora, classe obreira, e aqui a família, a pobre família do trabalhador, né? Então eu faço até uma comparação dessa gravura com essa situação aqui, né? O Daumier aqui, que faz a representação do Luiz Felipe, tirando todo o suor dos trabalhadores, e essa outra do Posada, acho que tem aí uma similaridade. E aqui, ó, isso aqui são alguns dos jornais para os quais o Posada trabalhou. Então, só assim, bem... E uma representação que ele faz aqui, a última imagem dessa aula aqui, o Posada, como ele trabalhou muito nesses jornais a centavo, e essa coisa do próprio jornal estar criticando todas as atitudes do governo, mas os próprios diretores, donos de jornais, também eram devoradores do trabalho do trabalhador. Então, o Posada faz essa representação aqui, né, que é o diretor do cinema, ele também é o agente, ele é o responsável, ele é o redator, ele é o ilustrador, então faz todos os papéis, porque, na verdade, o Posada, ele morre pobre, ele faz tudo isso, mas ele não tem... ele recebe uma verba muito pequena. Bom, eu não vou continuar a falar, porque ó, era para falar 40 minutos, eu falei 1 hora. Não, mas pode ficar à vontade, Bernadette, acabou, estamos adorando. Renato, chega. É com você agora, ou com quem quer fazer pergunta. Tá bom. Bernadette, muito obrigado, adorei, gostei muito de ouvir sobre o Posada e Daumier, né, e também ouvir sobre sua pesquisa. Então, agora eu vou abrir para as perguntas, vamos pensar aí um bate-papo, né? Quem quer se... Obrigado aí pelos comentários no chat, fico bem feliz. O pessoal está agradecendo. Eu estou vendo aí. Isso tudo fica gravado depois, hein? Ai, ai. Exatamente. Legal, obrigada aí, pessoal. Ó, a pessoa já está perguntando onde está publicada a pesquisa, ou se já tem uma previsão. Então, essa, óbvio, a pesquisa ainda não está publicada, esse material ficará à disposição de quem quiser a partir de final de abril do ano passado, do ano que vem, quando eu tenho que realmente finalizar essa pesquisa e entregar no colegiado, né? E aí essa pesquisa eu vou disponibilizar de alguma forma, mas até lá eu acredito que o nosso banco de dados das pesquisas terá um lugar aí na internet, aí eu não sei bem como, mas foi conversado exatamente essa semana passada sobre, essa semana, já nem lembro, não, foi essa semana, na reunião de colegiados, sobre onde vamos deixar para que qualquer pessoa tenha acesso a essas nossas pesquisas, né?
que é uma coisa justa, porque, afinal de contas, nós recebemos para isso, nós temos um TID para isso. Sim, sim. Tem uma ideia, né, de criar um repositório, né? Então, isso aí, com certeza, esse ano vai sair, com certeza. Ok. Pessoal, perguntas? Só um comentário, Bernadette. Não sei se você sabe, mas a Minotaur, a revista dos surrealistas, de 37, tem uma capa do Magritte que é inspirada no Posadas. Ai, nossa! Esse não conheço. Se você quiser, eu posso te mandar o PDF disso. Tem um texto com certeza, quero sim. do Breton sobre o Posadas, falando que ele é o grande ícone do humor negro no México, e, enfim, tinha um entusiasmo muito grande, né? O Breton depois ou antes. Depois, ele foi para o México encontrar o Rivera, o Trotsky lá, né? E foi apresentado as gravuras, o livro e tal. Mas antes disso, ele já manifesta o entusiasmo dele com relação ao Posadas. E ele foi muito presente nas publicações dos surrealistas de Paris. Teve esse momento em 37, que eu lembro agora. Depois, em 67, tem uma edição, se eu não me engano, da Archibra, que era a revista do grupo de lá, acho que a edição número 6, se não me falha a memória, traz gravuras do Posadas, e eu acho que um texto crítico sobre, não tenho certeza, preciso conferir. E depois, posteriormente, nos anos 70, depois nos anos 90, ele sempre é retomado e voltam a ele nos panfletos. Né? Nossa, pode passar esse material, com certeza que eu quero. Alguma coisa eu traduzi agora, tem umas, mas assim, é mais menção. Né? Num livro que eu pode mandar. Ele sempre é referido, o Posada sempre volta, porque, enfim, ele retratou Pancho Villa, retratou Ferro, que eram os generais lá da Revolução Mexicana e tal. Né? Lógico. Então, muito legal, e a apresentação fantástica, né? Maravilhosa, meus parabéns. Ótimo. Que legal, obrigada aí pela contribuição, Natan. Muito bom, muito bom. O pessoal tá... parabéns para o Renato aí também, que tá, a organização está muito boa, Renato. Obrigado. Bom, então acho que não teve perguntas, Bernadette. Você quer falar mais um pouquinho? Quer fechar? Não, eu acho que tá bom, né? Eu acho que a gente pode combinar aí mais para frente, talvez no segundo semestre a gente, né, outras partes da pesquisa aí também, quando entrar na área do taller de gráfica popular, sobre os clubes de gravura de Porto Alegre, que fazem parte da minha pesquisa também, dessa mesma pesquisa aí. Ótimo. Mas hoje... Em breve teremos mais uma conversa. Hoje acho que está bom. Aí eu fico à disposição também, aí, quando, né, qualquer contribuição... Eu gosto de estudar, gosto de trabalhar, gosto de dar aula, eu fico bem feliz. E quando dá certo, mais ainda. Muito bom, muito bom. Então, eu acho, assim, o grupo, falar o nome do grupo, né, para reforçar, né, que vai se chamar GRACON, né, Gravura Contemporânea, mas entendendo a pesquisa sobre gravura, né, essa pesquisa contemporânea que a gente vai e volta no tempo, né, Bernadette? Exatamente. Isso nos atualiza também, né, e eu acho, para a gente ver um pouco quanto eles são atuais, né, pensar um pouco nesse sentido também, né. Eu quero pôr aqui eu devia ter colocado como última imagem o cartaz aqui, mas eu vou lá para o começo aqui, ó. Ótimo. Só para deixar aí documentado aí a finalização, então. Então, beleza aí, pessoal. Muito obrigado pela presença, obrigado pelo convite mais uma vez. Renato, não sei se você quer falar mais alguma coisa aí para finalizar. Quero agradecer a sua fala, né, que foi maravilhosa. Agradecer a participação de todos os presentes, né, várias pessoas que eu não conheço, vieram de vários lugares, isso é muito bacana. Acho que aqui também se estabelece um espaço de troca, de conversas, né, e um espaço que está se iniciando, e nós teremos sempre um convidado no grupo. A próxima convidada é Helena Canaã, que está aqui presente também.
vai falar um pouco da pesquisa dela sobre a produção em gravura, e uma pesquisadora do Rio Grande do Sul também, excelente, então já fica aí o convite para todos, sempre na última quinta do mês, então essa vai ser a conversa do próximo mês. E então é isso, encerramos essa primeira parte. Aí nós vamos fazer um intervalo, depois voltamos aí o pessoal do grupo, que já está mais firmado, nós vamos discutir o texto do Walter Benjamin. Eu vou usar esse mesmo link, né? Só vou desligar a câmera por uns minutinhos para fazer o intervalo. E as pessoas, os convidados que vieram para assistir a palestra, podem ficar à vontade para sair, ou se quiser continuar no grupo também, podem ficar à vontade. Tá bom? Eu acho que agora encerramos essa primeira parte. Mais uma vez, obrigado, Bernadette, foi ótimo. Obrigada a vocês e tchau, que eu tenho aula 4 horas. Tá ótimo, muito obrigado. Tchau, tchau. Um abração. Obrigada aí mais uma vez, Renato. Foi muito bom e obrigada a todos que estavam presentes aí. Muito bom. Eu vou parar de gravar agora. Deixa eu só ver se parou. Parece que continuou ainda, né? Não sei o que aconteceu aqui.